Você está, durante esses dias, nos ouvindo falar bastante sobre avivamento, e hoje eu quero que você entenda o seguinte: avivamento é tornar algo mais vivo. Nós já temos dito isso aqui. É algo tornar-se mais intenso. Avivamento é uma responsabilidade individual, ou seja, é de total responsabilidade do indivíduo fazer com que algo viva e se torne vivo na sua vida. Aquilo que compete a Deus, Ele vai fazer, mas aquilo que é a nossa responsabilidade, nós iremos fazer. E nós temos aprendido aqui a assumir as nossas responsabilidades através de uma consciência, porque nós sabemos que Deus é vivo e que Ele fala através da nossa consciência. Agora, nós temos tentado levar a igreja a entender que avivamento não é um misticismo. Avivamento transcende um arrepio, avivamento transcende em você sentir apenas um toque. Avivamento é tornar áreas que estavam mortas vivas. Avivamento é mudança de comportamento, avivamento é arrependimento, avivamento é ajustamento das coisas. E Deus, Ele, durante esse ano, Ele decidiu restaurar aqui e para todo mundo aquilo que jamais deveríamos ter deixado perder. Então, nós temos falado aqui de princípios que não podem se perder, e talvez algumas coisas na sua vida estão fora do percurso que você projetou, porque você deixou ir embora alguns princípios que você não poderia ter deixado. Então, Deus está nos chamando para uma consciência, Deus está nos chamando a uma atenção, porque nós precisamos voltar em algumas coisas para organizar áreas que nós não poderíamos ter deixado desorganizar. Então, agora, por que isso tem acontecido? Porque, diante de tantas coisas, nós temos visto o grande bombardeio por todos os lados, através das músicas, através das mídias sociais. Nós temos visto uma desconstrução de valores e princípios, fazendo com que aquilo que jamais deveria ter sido perdido começasse, então, a perder-se. E uma das coisas que nos levou a falar sobre avivamento na família é a necessidade da desconstrutividade da base familiar. Nunca estivemos diante de um tempo aonde a família, o relacionamento, o casamento tem sido algo tão desvalorizado como nós temos visto hoje em dia. É ou não é? Nunca estivemos diante de um tempo onde só escutamos o seguinte: casa, se não der certo, larga. Para que você vai casar se você pode viver na sua casa e o fulano na casa dele? Para que você vai estabelecer um relacionamento? Você é muito novo. Para que você vai? Um discurso feminista. Você vai casar para quê? Para se tornar capacho de homem? Homem não presta. Homem só faz mulher sofrer. Mulher precisa ser livre, independente. Concordo com tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Desde que cada um saiba aonde é o seu papel. E é isso que tem sido tão desconstruído durante esses últimos dias, e por isso nós nunca estivemos diante de um cenário tão catastrófico em relação às famílias como estamos vendo hoje. Tudo está perdido, as coisas estão perdidas, a comunicação dentro dos lares estão totalmente perdida. Por quê? Porque a palavra de alguém lá fora tem muito mais relevância do que a palavra de alguém dentro da sua própria casa. Aquilo que alguém fala do lado de fora tem mais peso, talvez, para o seu filho, para o seu marido, do que aquilo que você fala dentro da sua própria casa. É ou não é? Nunca estivemos diante de um tempo onde as pessoas estão tão confusas. Elas não sabem tomar uma decisão e não sabem se a tomada de decisão vai ser assertiva. Porque você lembra dos ensinamentos que você teve lá atrás, e quando você tenta encaixar isso nesse tempo, você diz: se eu fizer isso, é capaz de alguém até me denunciar. Então ficamos numa linha onde nós não sabemos para onde vamos e de que forma nós vamos acertar, quando nós temos uma bússola, um guia, que é a palavra, para nos trazer para o eixo. Por outro lado, como utilizaremos da palavra se pouco lemos a palavra?
Nunca estivemos diante de um tempo onde as pessoas quase não leem a palavra. As pessoas querem ouvir o que o outro fala acerca da palavra, mas não querem ler a palavra. E como nós conseguiremos, então, organizar as bases e os princípios, se a palavra é a última coisa que queremos consultar? Por quê? Porque os meios mais fáceis são mais confortáveis. Se eu posso ouvir algo resumido de alguém, por que eu vou investir tempo tendo que buscar saber desse conhecimento? E dentro desse contexto, nós estamos ouvindo um bombardeio que é por todos os lados. Você pode ser do jeito que você quiser. Vive do jeito que você quiser. Se o teu relacionamento, alguém te exige mais, uma voz vai falar para você: você é livre. Você vai ficar dando ouvido a isso? Tem que te aceitar do jeito que você é, da forma que você é. E por todos os lados, vamos escutando esses discursos. E às vezes nós não nos encaixamos nesse modelo, nessa forma que as pessoas querem que entremos nela. E aí, quando chegamos em Cristo, nos deparamos com uma realidade totalmente oposta, porque deveria de ser assim. Se você vem para Jesus, você vem para Jesus para viver em novidade de vida. Você não vem para Jesus para viver uma vida adaptada dentro daquilo que você acha que deve ser. Quando você vem para Jesus, você vem disposto a não é se tornar uma pessoa brega, ou muito menos uma pessoa que vai deixar de viver. Pelo contrário, é vida por vida, já preguei isso aqui. Você entrega a sua vida porque alguém já entregou a vida dele por você. Mas quando chegamos na presença de Jesus, temos que chegar com disposição de entender que nós não podemos adaptar uma vida que vivíamos com uma nova vida que Ele quer nos entregar. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma nova vida. É você passar a fazer coisas novas. Se você não faz coisas novas, você não está vivendo o Evangelho. Por quê? Por conta do misticismo, as pessoas não querem vir para a igreja em busca de uma nova vida. Elas querem vir para a igreja em busca de receber um amuleto que vai resolver o seu problema amanhã. Eu vou para a igreja porque eu estou falido. Eu vou para a igreja porque Deus precisa me dar. E Deus dá. E o que as pessoas fazem? Nunca mais voltam. Nem para agradecer a Deus aquilo que Ele deu. Uma cura em alguém, em um familiar, uma restauração no casamento que Deus fez, uma libertação de algo que você pedia tanto e não conseguia sozinho. Tem coisas que só Deus faz. Mas nós nunca estivemos diante de um tempo onde as pessoas não querem abrir mão de algumas coisas. E para você viver uma vida em Cristo, uma vida de restauração em todas as áreas da sua vida, e aí você vai entender, é preciso você abrir mão de algumas coisas. Inclusive, se você quer ter uma família curada, você vai ter que aprender a abrir mão de algumas coisas. Se você não abrir mão de algumas coisas, se você não tiver flexibilidade e ceder para algumas coisas, você não vai conseguir constituir uma família. Porque a todo tempo o outro lado prega: família? Para que família? Se você pode ser muito mais feliz do jeito que você é. E hoje eu vim te chamar a atenção numa noite de ceia, e como falar de tudo isso na noite de ceia, você vai entender. Então você não pode confundir uma vida cristã com uma vida mística, um Deus que pode te dar. E você não quer ter um Cristo que seja o Senhor da sua vida. Você quer ter a sua vida transformada, você precisa deixar Cristo ser o Senhor da sua vida. Agora, de onde tudo isso vem? Tudo isso vem devido aos bombardeios e devido à falta de coragem ou a falta de vontade de pregar aquilo que a palavra é. Ela é verdade. E tudo que muitas pessoas não querem é ouvir a verdade. Então, hoje, eu não vim aqui pregar uma palavra que vai fazer você mexer, mas eu vim pregar uma palavra que vai fazer você pensar. Você precisa pensar. Sabe o que está faltando nesse tempo? Pessoas que pensam não apenas, mas meditam na palavra. Porque talvez você tenha sido consumido por pensamentos. E quando você pensa demais,
sem dar uma solução para isso, isso te faz perder energia, porque você pensa tanto que no final das contas você não sabe nem por qual caminho você vai seguir. Mas quando você medita naquilo que é vivo, isso sim começa a provocar algo de dentro para fora. Então, eu preciso te falar hoje que você não pode e eu não podemos confundir avivamento com misticismo. Por quê? Porque Deus está restaurando tudo que nós não poderíamos ter deixado perder, inclusive as famílias. Eu preguei semana passada que você não pode viver de aparência. Você precisa fazer guerra contra isso. Você não pode ter um relacionamento aparentemente, mas ninguém na rua precisa saber da minha vida. É verdade, ninguém precisa saber da sua vida. Só que a pessoa mais interessada em saber da sua vida é você, mas você precisa encarar a sua vida como de fato ela está. Para quê? Para você transformar. Então, quando você e eu começamos a entender que essas afirmações de que você pode ficar do jeito que está, você pode viver do jeito que você quer, você pode fazer do jeito que você quer, é um discurso até bonitinho, mas a cada tempo isso tem potencializado pessoas, presta bem atenção nisso aqui, a permanecerem nas suas deficiências. Por isso, quando nós pregamos uma verdade aqui, lá fora, alguém potencializa a outras pessoas a permanecerem nas suas deficiências. Então parece que aquilo que escutamos aqui dentro da igreja, de fato, não tem tanto efeito na nossa vida do lado de fora. Por quê? Porque existem muito mais pessoas para desconstruir do que construir aquilo que você precisa para você viver uma nova vida. Então hoje eu vim aqui te dizer isso. Você precisa entender que estar em Cristo é reconhecimento de algumas coisas, mas não permanecer da forma que estamos. Isso é uma vida cristã. Isso é uma vida cristã. O que não é o evangelho é viver uma vida apenas de pedinte. Eu peço e ele me dá. Eu peço e ele me dá. E queremos um avivamento, gente. Queremos um avivamento. Queremos um arrepio? Não. Queremos tornar coisas da nossa vida viva. Agora, como Deus pode se comprometer com você se você não quer se comprometer com Ele? Eu preciso levar você hoje a um entendimento, a um evangelho de consciência, a um evangelho que transforma. E como nós vamos chegar a um avivamento se nós estamos no primeiro estágio, que é Deus sobre nós? Lembra que eu falei que tinham 3 tipos? Deus sobre nós. Trocando em miúdo, o que é isso? Poder, libertação e curas. Libertação, libertar coisas, libertar áreas, tornar livre áreas da nossa vida. Agora, nesse estágio, o que vivemos? Vivemos Deus sobre nós, fazendo o quê? Nos curando, nos libertando e nos aperfeiçoando. Agora, eu faço uma pergunta para você hoje, nessa noite. De fato, você quer que Deus te cure, que Deus te liberte e que Deus te aperfeiçoe? Ou você quer só entrar na igreja e sair, entrar na igreja e sair, entrar na igreja e sair? Isso é bom, mas isso muitas das vezes leva pessoas a uma vida muito frustrada, porque elas querem que Deus tenha um compromisso com elas sem que elas tenham um compromisso com Ele. Você consegue atender sempre um pedido de alguém que você não é compromissado com Ele? Quero que você pense. Alguém te faz um pedido. No primeiro momento você responde. Depois você fala com aquela pessoa: olha, para eu te atender no teu próximo pedido, você vai ter que fazer um compromisso comigo. Compromisso? Está muito cedo. Compromisso? Sou muito novo. Compromisso? Deixa eu viver minha vida mais um pouquinho. Compromisso? E as pessoas querem vida abundante. E talvez algumas coisas na sua vida estão só desmoronando. Agora, nós estamos construindo as bases aqui. Amém? Estamos falando da responsabilidade individual, ou seja, se você quer que Deus faça alguma coisa, não transfira para o outro a sua responsabilidade. Aquilo que é de inteira responsabilidade sua, você vai fazer, e aquilo que compete a Deus, você não precisa dizer para que Ele faça, porque Ele vai fazer.
Agora, pergunto eu a você, você já assumiu a responsabilidade? Você está restaurando, Deus está restaurando os princípios na família. Amém? De fato, você está praticando aquilo que você está ouvindo? Você está colocando em prática tudo que você está escutando? Deus está restaurando a comunicação. Você tem exercido a comunicação dentro da sua casa? Porque, presta atenção, choque. Comunicação dentro de casa não é algo fácil, não. E se você falar para mim que eu vou falar, ó. A comunicação é uma construção. Por quê? Porque hoje é muito difícil você conseguir se comunicar se os dois não quiserem, os 3 ou os 4. Sempre alguém tem algo para fazer, é ou não é? Sempre que você tem necessidade de resolver, o outro tem necessidade de ir. Sempre que você tem necessidade de sentar, o outro tem necessidade de se levantar. Por quê? Porque você não sentou aqui há mais tempo, eu já estou aqui um tempão sentado, agora que você quer sentar para conversar. A comunicação dentro dos lares parece ser algo fácil, mas não é se você não imprimir uma violência muito grande. Só colocando em prática, e a palavra é restaurando, ou seja, ir desenvolvendo, reconstruindo devagar e permanentemente para você chegar no nível em que você precisa. Aí, depois que você restaura a comunhão, você tem uma outra fase que é o quê? Tornar-se maduro. Você ouviu isso semana passada. De fato, você quer tornar-se maduro? Porque tornar-se maduro faz muito mais sentido para alguém que quer do que para alguém que vai ficar aí orando para Deus fazer você se tornar maduro. Tornar-se maduro é uma decisão e não transfira isso para Deus. Porque essa é a inteira responsabilidade sua, tornar-se maduro. E aí, agora a gente começa a ficar bom. Talvez você perde relacionamento, por quê? Porque alguém fala assim, eu não quero ficar com esse garoto não. Bobão, molecão. Não quero ficar com esse homem não. Parou para conversar, 5 minutos de conversa, lá, não tem nada na cabeça. Como é que eu vou? Saiu de um relacionamento infantil. E aí você pensa, como que eu vou construir um novo relacionamento? No primeiro momento em que você vê algo parecido com algo que você viveu, você fala, Deus me livre. Eu não quero isso tudo de novo na minha vida, não. Você está comigo? E aí nós vamos entrando num nível de frustração, e por isso explica por que os consultórios de psicólogos estão tão cheios. E graças a Deus por esses profissionais sérios. Porque senão nós estaríamos de um quadro muito difícil. Por quê? Porque aquilo que é relacionado ao seu espírito, você trata com o seu espírito. Você trata o seu espírito. Agora, aquilo que está relacionado à sua alma, como você vai tratar sentimento e emoções se você não tem o conhecimento para isso? E aí eu estou com uma tristeza, não sei como resolver. Aí eu estou com uma angústia, não sei como resolver. Eu vivo chorando, não sei o que fazer. Eu não sinto vontade de nada, não sei o que fazer. Eu oro. Quantas vezes você já escutou? Eu oro, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus. Mas isso não sai de dentro de mim. Eu não consigo lidar com isso, eu não sei como fazer. Está comigo? E aí as pessoas então decidem a retroceder na sua caminhada. E com isso, quem sofre? A família a qual você está inserido. E se você não se torna maduro, você não consegue afetar os seus pais. E se você não se torna maduro, você não consegue afetar a sua casa, você não consegue afetar. A confiança nunca é depositada. Porque ninguém confia em alguém que não é maduro. Não confia. Não, você não vai. Mas, mãe, não, você não vai. Não, meu filho, eu te conheço. Não, você não vai. Não. E isso vai gerando o quê? Uma desestabilidade e, às vezes, até uma revolta. Revolta contra quem? Deveria ser contra você mesmo. Que não trabalhou para restaurar ou para construir uma maturidade.
Então, hoje você precisa entender que nós vamos chegar na ceia. Porque ceia é falar de quê? Comunhão. Agora, como eu restauro a comunhão se eu não sento, não ouço e não falo? Para ter coragem de restaurar a comunhão é preciso sentar-se, ouvir e falar. 3 coisas que muita gente não gosta de fazer. Não gosta de sentar, não gosta de ouvir e às vezes não gosta de falar. Vamos conversar? Agora não quero. Vamos resolver amanhã. Vamos isso. Você conversou com seus pais? Ele não me escuta. Você falou isso com o teu chefe? Não adianta. Quantas vezes você escuta essas palavras que são normais no dia a dia das pessoas? No trabalho, mas você não vai resolver. Não adianta, menina. Vou lá falar o quê com aquela fulana lá? Uma mulher terrível. Aquele homem é assim. Não. Tá, mas e aí? Você vai ficar como? Você vai viver num ambiente infeliz? Num local onde você está insatisfeito? Como resolver? Precisamos resolver. E aí, nós vamos para uma fase mais intensa. Nós vamos chegar a falar das 5 linguagens do perdão. Se você não senta, se você não ouve, se você não é maduro, se você não assume a sua responsabilidade, se você não consegue essas etapas, como é que você vai conseguir resolver situações? É um estágio muito mais profundo. E que implica na necessidade de você cumprir direitinho as regras. Então, deixa eu te falar uma coisa. Aonde nós aprendemos essa lição nós aprendemos muito bem na última ceia. Por quê, profeta? Porque Jesus valorizou o tempo de qualidade. E eu pergunto a você, você tem valorizado o tempo de qualidade que você tem? Ah, mas eu não tenho tempo. É uma das coisas que a gente mais escuta. Mas o que houve? Por que estremeceu a família, o caso, o casamento, a vida íntima? O que está... Não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu durmo muito cedo, acordo muito tarde. Eu não tenho tempo. Mas porque eu não tenho tempo. E quando você tem tempo, você valoriza o tempo de qualidade que tem? Jesus, quando ele estava com alguém, ele estava 100%. Quantidade de tempo não significa qualidade. Porque você pode estar 24 horas com alguém sem 1 minuto de qualidade. Então você pode estar 100% com alguém 5 minutos, mas se você tiver 5 minutos 100% com essa pessoa, você muda quadros irreversíveis. Então hoje eu vim aqui chamar a sua atenção para isso. Por quê? Porque ceia é comunhão. Mas que comunhão é essa? A comunhão é... O que é essa palavra comunhão? Sintonia de sentimentos. Comunhão é sintonia na forma e no modo de pensar. Agir, sentir. Comunhão é identificação. Então, se eu quero viver comunhão... Se eu preciso restaurar isso, essa base de comunhão na minha casa, eu vou precisar entender que eu vou ter que entrar em sintonia com o sentimento daquela pessoa que eu não quero. Mas eu falo A, ela fala B. Você pode falar A, ela pode falar B. Mas tem como você viver em sintonia. Você está comigo? Você pode, talvez, não ter a mesma forma de pensar que o outro, mas você pode respeitar o outro. E nós vamos chegar nisso. Então, comunhão é ter coisas em comum. Significa você partilhar experiências e viver em união. E aí eu pergunto isso nessa noite para você. Você está disposto a, de fato, viver comunhão na sua casa, na sua família? Essa palavra, de fato, ela existe na sua casa? União, de fato, existe na sua vida? Você tem união realmente? Agora, o que é isso? União é a ligação, é o acordo entre partes. É o pacto entre 2 ou mais elementos. Visando o quê? Uma convivência estável. Isso é união. E aí eu vou te falar, meu irmão, tem muita gente optando em viver sozinho, porque essa é a maior mensagem desse tempo. Só que eu vou te falar o seguinte: ninguém
é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Quem disse, mas você pode ser feliz uma semana. Você pode ser feliz 2 semanas. Eu quero ver você passar o resto da sua vida sozinho, para ver se você de fato vai ser alguém feliz. E a palavra vai dizer em Eclesiastes 4:9, do 9 ao 12, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, por que hoje está tão difícil resolver questões familiares? Por que hoje está tão difícil? Porque quando as pessoas não querem resolver, elas querem fugir. Não vou resolver, vou embora de casa. Não vou resolver, não vejo a hora de completar 18 anos. Não vou resolver, conheci alguém, vou viver minha vida. Não vou resolver, só vou esperar a oportunidade que eu vou dar linha na pipa. Não quero resolver, vou sair desse trabalho. Talvez é um trabalho em que você precisa vencer um gigante lá dentro, mas você diz, eu não vou resolver, eu não quero mais saber, eu vou ir embora. E aí eu pergunto para você, essa é a vida que o Senhor quer que você viva? Até quando e para onde você vai ficar fugindo o tempo inteiro? É necessário nesse tempo as pessoas quererem parar para resolver relacionamento. Agora, como relacionamento aqui que eu estou falando, não é só relacionamento de namoro ou de casamento, é a base de relacionamento em tudo na sua vida. Porque hoje as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque não querem viver em sintonia. Se a Luna pensa diferente de mim, show de bola. Isso não significa que ela não precisa ser uma pessoa que possa estar tendo com ela um bom relacionamento. Por isso nós nunca estivemos diante de tantos movimentos horrorosos. Por quê? Porque aqueles que não querem, ou que querem, pessoas que pensam como eles iguais, o que é que eles vão fazer? Eles se unem para criar movimentos que vão de contrapartida a tudo quanto é tipo de valores. Porque não aceitam sentar e ouvir e analisar. Então, comunhão é você sentar. As pessoas não querem parar para olhar nos olhos. Como é que olha nos olhos hoje, gente? Com o celular. Fala para mim. Olhar nos olhos? As pessoas discutem casamento, relacionamento, termina relacionamento, termina casamento, gente, pelo celular. Briga pelo celular. Fica de mal pelo celular. Você está comigo? Deita, o celular está ali. Levanta, o celular está ali. O celular está ali. Eu não sou contra o celular, não. Agora, eu pergunto para você nessa noite, se você está numa fase em que você precisa olhar no olho, você precisa decidir parar de olhar na tela. Larga a tela e olha no olho. Há um tempo para todas as coisas. E nós estávamos conversando há um tempo atrás sobre isso, eu e o Jorge. O Jorge falou que uma hora ele vai pregar essa palavra em nome de Jesus. Ele tem até o tema da mensagem, sabe qual é o tema? O Deus que cabe na sua mão. Sabe por quê? Porque ninguém tem coragem de mandar você largar isso aqui. Se isso aqui é o sustento de muitas pessoas. E tem pessoas que vivem daquilo que você curte, daquilo que você faz. Então, quanto mais viciante for, menos você consegue abrir mão para resolver a sua vida. Você empurra dinheiro para lá e joga teu casamento no lixo. Você empurra dinheiro para lá e joga tua casa, tua família no lixo. Por quê? Porque você precisa parar para olhar nos olhos. E essa foi a maior lição que eu retiro
da Santa Ceia, uma das maiores. Por quê? Jesus senta e olha na mesa. E quando ele olha na mesa, ele descobre algo que está lá em Mateus 6, 22. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, o seu corpo se encherá de luz. E se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Jesus, no momento da ceia, ele senta para ter uma conversa que seria então a conversa definitiva. Porque ali vem as últimas instruções para os últimos momentos. Momentos difíceis, mas que ele sabia que ele precisaria enfrentar. Ele senta e ali ele conversa uma conversa com os discípulos. E quando Jesus olha, desde a perspectiva da ótica celestial, tudo começa a mudar naquele ambiente. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Você para olhar nos olhos e enxergar a partir da ótica celestial? Porque tem gente que faz tudo, menos olhar nos olhos das pessoas. Não é fulano? Não é fulano, vem cá. Ele faz tudo, mas ele não olha nos olhos das pessoas. Por quê? Porque os olhos são a janela do corpo. É a janela da sua alma. Se você olha no olho, você consegue perceber, talvez, sentimentos mais verdadeiros que alguém não conseguiu descrever com palavras. E às vezes, para quem é pai aqui sabe o que eu vou falar. Você olha para uma criança e você dá uma bronca nela. E você sabe quando você olha nos olhos, quando ela está te enrolando ou quando de fato ela está falando a verdade. Porque quando você olha nos olhos, ela está dizendo assim, não fui eu que fiz não. Não foi eu que fiz não. E você está olhando nos olhos e você está vendo que aquilo ali não é verdade. Agora imagine Jesus sentado na mesa, nos últimos momentos em que ele sabia que ele precisaria ter a conversa mais difícil do seu momento. Antes disso, ele para com os discípulos, lava os seus pés, honra aqueles homens e depois se assenta na mesa e começa então uma conversa difícil. Diga comigo, uma conversa difícil. E tudo muda. Então pega aqui algo que eu preciso compartilhar com você. Conversas difíceis são inevitáveis, mas são necessárias para resolver coisas dificílimas na sua vida. As pessoas não querem conversas difíceis. Porque conversas difíceis custa algumas coisas. E tudo que as pessoas não querem é ter uma conversa difícil. Por quê? Porque nas conversas difíceis, às vezes, você vai ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir. Agora, o que eu aprendo com a ceia, com a comunhão da ceia? E aí, nós vamos funilando. A primeira lição é a lição do respeito. Diga comigo, a lição do respeito. Isso aqui é muito forte. Jesus sabia que ele seria traído. Ele sabia que, além da dor de ser traído, ele também sabia que ele ia ter que lidar com o desrespeito. E lidar com o desrespeito não é uma tarefa fácil. Só alguém maduro consegue lidar com isso e passar para uma próxima fase. O desrespeito que ele iria enfrentar pela descredibilidade daquilo que ele havia ensinado. O desrespeito de ser traído por pessoas que ele jamais imaginaria. O desrespeito de ouvir coisas tão difíceis, quando na verdade ele só quis fazer o bem. Palavras duras que trouxeram momentos dificílimos. Jesus, antes de se sentar na mesa e olhar nos olhos daquelas pessoas, ele sabia que ele ia ter que lidar com o desrespeito. Mas o que ele faz ao invés de desrespeitar? Ele lida com o respeito. E eu pergunto a você, essa palavra respeito faz parte do seu cotidiano? Porque você quer que Deus restaure as bases, mas você sabe respeitar o outro? Você sabe lidar com respeito? E também sabe lidar com o desrespeito? Ou no primeiro momento que você tem a oportunidade, você lida
como um ímpeto em que você coloca tudo a perder. Então, o respeito foi algo que Jesus desenvolveu. E talvez o desrespeito foi uma das circunstâncias dificílimas de se administrar no momento de resolver problemas. Nós precisamos aprender a lidar com o desrespeito em alguns momentos, em algumas circunstâncias, e precisamos lidar todos os dias desenvolvendo respeito. Porque o respeito não vai vir se você exigir. Você quer que seu cônjuge te respeite? Respeite primeiro. Você quer que alguém no trabalho te respeite? Respeite essa pessoa primeiro. Você quer que as coisas aconteçam na sua rua por alguém que passa por você? Respeite essa pessoa primeiro. Respeito é uma palavra que praticamente hoje não se vê e não se ouve. Falar de respeito, nesse último tempo, respeitar a mãe, respeitar o pai, respeitar uma direção de um marido, respeitar uma direção de uma esposa. Respeito, essa palavra existe? Quase não existe, porque ela quase não é praticada. E hoje, a maioria das pessoas que não sabem lidar com o desrespeito, gosta de exigir respeito. Desrespeita emocionalmente com palavras horrorosas. Desrespeita com comentários desnecessários. Desrespeitam com atitudes e querem respeito. Jesus olha nos olhos e ele vê o desrespeito, ele vê a traição, ele vê a negação, porque quando ele olha nos olhos, ele disse: hoje, aquele que colocar a mão junto comigo será o que vai me trair, e você vai me negar. Mas perceba a forma como Jesus fala com aqueles homens. Perceba a maneira como Jesus fala. Jesus poderia olhar no olho dele e falar assim: você, traidor, daqui a pouco você vai acabar com a minha vida, aspas. Você vai me negar, seu mentiroso. O que você está fazendo aqui na minha mesa? Levanta daqui, sai daqui. Você vai dividir a mesa comigo sabendo que você vai me trair? E o que é pior, você está me chamando de mentiroso. Eu estou dizendo que tu vai me negar, e você está dizendo, olhando para mim, Cristo, que não vai fazer. Você está comigo? Eu quero que você pense. Essa palavra vai mexer com a tua forma de pensar. Jesus olha para aquilo, olha nos olhos, olha e percebe algo desde a ótica espiritual. Quando ele olha para Pedro, ele vê a negação, mas ele também vê a magnitude do destino. Em outras palavras, quando você sentar-se, quando você parar para falar e ouvir, e que você olhar nos olhos de alguém, você vai enxergar a magnitude do destino. Por mais que as circunstâncias, por mais que a própria pessoa diga para você que não vai ser, quando você olha nos olhos, você consegue enxergar desde a ótica espiritual aquilo que Deus vai fazer. Então hoje, eu quero te dizer que respeito não é exigido, porque Jesus poderia ter exigido: vocês têm que me respeitar. Eu sou o rei, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Dá a maior lição de humildade diante dos desrespeitosos. Quando, antes daqueles homens sentarem à mesa, ele vem antes e lava os pés, e mostra que o maior estava pronto para servir.
estava pronto para ser o menor. Sabe por que talvez você quer mudar áreas da sua vida e não consegue? Porque diante de algumas circunstâncias, você deveria se colocar no lugar de menor, para que o Senhor te faça maior. Você quer colocar dedo na cara? Você quer dizer me respeite? Você quer colocar, você quer apontar, você quer isso. E como você vai restaurar o seu casamento? Respeito é semeado, respeito é conquista. Se você semeia respeito, você vai colher. De repente você vai falar assim: porque você não está na minha pele. Eu respeitei, eu amei, eu tratei, eu fiz de tudo melhor. E aí o que eu ganhei em troca? Talvez você não conseguiu ter a reciprocidade que você necessitaria. Mas de uma coisa eu vou te dizer: envergonhado e confundido, o Senhor jamais te deixará. Porque de alguma forma, na presença de tudo isso, Ele mostra para você com quem você está lidando. Então enganado você não fica. Por quê? Porque Ele é o teu Deus. Então eu quero te dizer o seguinte nessa noite: decida. E mesmo assim, diante de pessoas difíceis, ele não decidiu abrir mão da companhia das pessoas. Ei, pega uma outra lição aqui. De forma muito tranquila. Se você quer reverter coisas na sua vida, não adianta você querer abrir mão de companhia das pessoas. Vou ficar sozinho agora. Agora eu vou viver sozinho. Agora eu vou viver minha vida sozinho. Não confio em ninguém, não tenho amigo, não tenho ninguém. Vou viver minha vida sozinho. Eu quero ver até onde você vai aguentar resolver sozinho. Se em Eclesiastes 4 diz que é melhor você ser 2 do que 1. Eu vou viver isso aí mesmo. Dificilmente você vai conseguir. Possa ser que você fique um período, mas talvez você não consiga permanecer. Segunda lição: valorize. Isso aqui é forte. Valorize. Valorizar valorize. Você valoriza? O que é valorizar? Valorizar é reconhecer a importância de algo. Por que as pessoas só valorizam depois que perde? Por que as pessoas só querem fazer depois que não tem? Por que as pessoas só querem dar amor quando o outro já não ama mais? Por que as pessoas só querem correr para resolver o casamento depois que ele já acabou? Por que as pessoas querem correr para viver uma libertação se não valorizou o tempo que não tinha vício nenhum? Você tem valorizado o que você tem? Você tem dado valor àquilo que Deus te deu? Por que as pessoas não conseguem valorizar aquilo que tem ao redor? Por que está sempre faltando alguma coisa? Por que sempre poderia ser melhor? Por que você olha e só enxerga as imperfeições? Na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios. Por que você não consegue enxergar que do mesmo lado que existe negatividade, existe também positividade? Por que da mesma forma que você vê que algo não está dando certo, você não consegue enxergar tudo que já deu certo? Porque temos problemas em valorizar. Valorize o hoje. Valorize o que você tem já, o agora. Valorize as pessoas que você tem. Sabe, num momento difícil que nós vivemos há 2 semanas atrás, Deus foi me dando um texto. E é interessante, foi interessante o que Deus falou comigo naquele lugar tão difícil. Mesmo que fosse um lugar aparentemente bonito, não é um lugar que todo mundo tem vontade de entrar. E eu vi tantas flores, flores de tudo quanto era dimensão, tamanho, beleza, estrutura, sendo jogada de tudo quanto era jeito. Coroas enormes, médias, pequenas,
flores grandes, flores pequenas, flores muito vivas, flores que já estavam ficando meio apáticas. E o Espírito Santo ministrou algo tremendo no meu coração. Olhando aquilo tudo, ele disse: do que adianta mandar as mais belas flores quando quem pode receber já não pode mais, como quem deveria receber já não pode mais ver? Do que adianta fazer a seleção das mais belas rosas, se quem vai receber já não pode mais sentir o cheiro das flores? Do que adianta fazer tanta coisa, quando, na verdade, o outro trata aquilo que tem um significado tão grandioso naquele momento, de forma tão descredibilizada, de qualquer jeito, de qualquer forma? Do que adianta? Do que adianta valorizar quando você já não tem mais? Do que adianta? Eu canso de dizer para o Lucas Israel: meu filho, o que adianta? O que adianta? Eu vejo um monte de jovem, eu quero botar o nome da minha mãe, do meu pai, da minha família, a foto do cachorro, a foto do papagaio. Eu não estou falando contra a tatuagem não, tá, gente? Vou botar... Mas, se você quer homenagear alguém, homenageie quando você pode fazer e que alguém possa dizer: nossa, que linda essa homenagem. Do que adianta você não valorizar quando você tem e querer prestar uma homenagem quando alguém que precisaria ver a homenagem que você está prestando já não está ali mais para receber? Do que adianta você colocar a mão na sua cabeça e dizer: eu deveria de ter feito? Nessa palavra eu vou te dizer: você deveria de pensar mais na sua vida. Para de reclamar de quem você tem, de quem você não tem mais. Para de reclamar de que você não consegue atender quem você tem, porque você perdeu quem você tinha. Eu quero que você pense: mas eu não tenho mais o meu pai. Valorize a sua mãe. Mas eu não tenho mais fulano. Mas você tem alguém. Valorize quem você tem. Ame quem você tem. Ame o que você tem. Isso é você entender o valor de pessoas. Isso é você valorizar os momentos e se tornar 100% o momento em que você está. Se você é alguém que valoriza 100% e vive 100%, você é alguém que não tem com o que se preocupar. Então, valorize. Sabe? Só quando valorizamos momentos, pessoas, nós conseguimos entender que a nossa vida, ela não está tão ruim quanto a gente acha que está. Eu vim aqui hoje te anunciar que eu quero que você saia com a minha voz bem assim no seu ouvido. A sua vida não está tão ruim como você tem dito que está. Você tem muita coisa. Você só não tinha parado para valorizar o que você tem. Você tem um trabalho. Você tem uma família. Você tem pessoas ao seu redor. O que você tem? Eu quero que você saia daqui hoje e faça um checklist. O que é isso? Você vai pontuar o que você tem. O que eu perdi, para de valorizar o que você perdeu. E foca no que você tem. E o que você tem, valorize. Por quê? Porque isso vai te trazer vida. Jesus sabia que ele estava indo para os últimos momentos. Mas quando ele ele sabia que ele precisava cumprir uma missão naquele momento de comunhão. O que ele faz? Ele aproveita 100% o momento e dá as últimas instruções que ele precisaria dar. Então, valorize. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que ele estava lidando com pessoas difíceis, mas que também essas pessoas difíceis estavam em fase de construção. Pegou? Talvez você está exigindo de alguém que ainda está em fase de construção. E talvez essa pessoa que está em fase de construção está olhando para você, ou está tentando olhar para você, fazendo com que você olhe nos olhos e entenda que essa pessoa está em fase de construção.
E aquilo que ainda está no processo de construção, você precisa ter a responsabilidade. Então, quando Jesus olha e vê essas pessoas em fase de construção, o que ele não faz é potencializar os erros dessas pessoas. Vou te dar mais uma chave. Você pode não potencializar os erros das pessoas. E o fato de você não potencializar não significa que você está desrespeitando as pessoas. Você está entendendo isso? Trocando em miúdo. Quando você senta e olha nos olhos, e que você é alguém maduro, você senta, olha nos olhos, e na presença do respeito, você não potencializa o erro que essa pessoa comete. Quando você olha nos olhos e diz, olha, o problema é esse, a situação é essa, é isso que nós estamos enfrentando. Foi o que Jesus fez. Um vai me trair, o outro vai me negar. Mas eu tenho uma missão. Essa missão eu estou cumprindo. Daqui para frente é responsabilidade de vocês. Pegou? Quando você senta com maturidade, com sintonia de sentimento, olha no olho do outro, não potencializa o erro mais, externa aquilo que precisa ser resolvido. Você está a um passo de resolver de forma definitiva problemas que estão te machucando. E aí você consegue então, e aí eu finalizo, a última etapa, desenvolver empatia. Isso aqui, é poderoso. Por quê? Porque empatia é o que falta hoje na convivência da humanidade. Eu não vou nem agora falar de casa, vou falar de humanidade. As pessoas não têm empatia. O que é isso? Colocar-se no lugar do outro. E se fosse eu? E se fosse a minha família? E se fosse a minha situação? E se fosse a minha casa? E se fosse o meu casamento? E se fosse o meu emprego? E se fosse a minha empresa? E se eu fosse o dono dessa empresa? E se eu? E quando for eu no lugar dos meus pais? Está comigo? Empatia. Se você desenvolve empatia, você consegue administrar tudo na sua vida. E assim eu vou finalizar. Você assume a sua responsabilidade individual. Você entende que a sua comunicação precisa ser restaurada. Você entende que as bases precisam ser de forma decididas, definidas e praticadas. Você entende que você precisa aprender e praticar aquilo que você escuta. Você entende que tornou-se maduro. E quando você se torna maduro, você está pronto para viver as melhores fases da sua vida. Você está entendendo isso? Então o teu problema, e assim eu finalizo, possa ser que não seja os demônios que alguém disse para você que era. Teu problema talvez possa ser, ou o problema que você está tendo que lidar na sua casa, talvez possa ser, não ser algo só de fator espiritual. Possa ser que um dos problemas seja a falta de comunhão. Mas eu faço isso tudo, profeta. Tá, você faz, mas talvez alguém que precisaria fazer não está fazendo. E cada um ocupa o seu papel. Então, você analisando isso, eu quero que você saia daqui para quê? Para observar o seu cenário. Nós temos procurado aqui dar ferramentas para você resolver o seu cenário. E aí, com inteligência emocional, você vai olhar e vai identificar. Ah, é isso aqui. Então, é um momento de sentar, vamos lá, ouvir e falar. Sentar, ouvir e falar. Sentar, ouvir e falar. Respeitando. E não potencializando erros de ninguém. Você está gravando isso aqui? Essa ceia, ela vai marcar a sua vida. Por quê? Porque você precisa passar para uma nova fase. Assim, você está pronto para começar a praticar a empatia. Porque a empatia é querer praticar.
É você querer estar no lugar do outro. Por que eu estou terminando na empatia? Porque só quando nos colocamos no lugar do outro e retiramos os julgamentos, retiramos algumas questões, nós conseguimos resolver as áreas que precisam resolver. Porque às vezes a gente julga muito. Se fosse eu, não é assim? Se fosse eu hoje aí na frente pregando essa palavra, eu estaria falando isso. Se fosse eu naquele caso lá, eu teria... Se fosse eu lá no meu trabalho, aquela ordem que veio, eu teria feito de outra forma. Será que você teria feito? Será? Nós não podemos dar definições na vida do outro sem parar um minuto e nos colocarmos no lugar do outro. Foi por isso que Jesus foi a pessoa mais humana que eu já vi em toda a minha vida. Porque a todo momento, quando ele estava com alguém, ele era 100%. Olhava nos olhos e estava 100% ali com aquela pessoa. Humano. Fome? Necessidade? Doença? Não. Eu não posso sair daqui e deixar esse cenário dessa forma. Por quê? Porque Jesus era humano. Então, depois de tudo isso, bem-vindo às 5 linguagens do perdão. Você estará pronto. Ah, mas eu não preciso perdoar ninguém. Você não precisa, mas você precisa saber carregar consigo remédios para essa humanidade. Se você não precisa, alguém precisa. E se Deus está te escolhendo para isso, é porque Ele sabe que você vai ser um instrumento na mão dEle para muitas coisas. Então eu quero que você se coloque de pé.